capítulo 6. Nós começamos no ano passado uma série de sermões chamada Uma Igreja que Pensa em Você. Hoje nós vamos dar continuidade. O livro de Atos é um livro, conforme eu disse domingo passado, é conhecido como o quinto evangelho, né? Porque ele fala da origem da igreja, ele conta a história da igreja, e a gente vai pensar mais um pouco hoje em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 4. Não sei se você tem percebido, tem acompanhado nas mídias sociais, principalmente na mídia da nossa igreja, que a gente tem um canal no YouTube agora, e semanalmente esta celebração das 5 horas, ela é colocada à disposição das pessoas. Então, se você quer que alguém conheça um pouco da nossa igreja, compartilhe isso no Facebook, compartilhe isso através de e-mail, e talvez pessoas que estão lá do outro lado do mundo, por exemplo, você que é a irmã da Cláudia, mora lá na França, né? Compartilha com ela, porque ela pode parar para celebrar um pouquinho com a gente também, certo? Então compartilhe isso e a gente pode aí espalhar o Evangelho pelo mundo. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4. Acompanhe comigo, diz a palavra de Deus: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a ele essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, comprometidos com a visão. Sobre isso que nós vamos pensar hoje. Vamos orar? Deus, mais uma vez fala conosco nessa noite e aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, começamos, como eu já disse no domingo passado, a série Uma Igreja que Pensa em Você, e eu quero relembrar algumas coisas que nós falamos no domingo passado. Nós falamos da necessidade de sair das nossas áreas de risco. Estão lembrados disso? Hoje, por sinal, está chovendo muito, né? Quem mora perto do morro, toma cuidado, né? Mas a nossa área de risco espiritual, né? E o caminho é aquilo que Jesus deixou aos seus discípulos lá em Atos 1:8, que a gente se revista do poder do Espírito Santo, uma vez cheios e uma vez tomados deste poder do Espírito Santo, nós possamos dar o segundo passo, que é sermos testemunhas em todos os lugares. Uma vez que nós tomarmos sobre nós o poder do Espírito Santo, este poder nos capacitará como cristãos diferentes e influentes no nosso bairro. Foi sobre isso que a gente começou a falar. Hoje eu quero falar sobre visão. E antes de entrar no texto, eu preciso compartilhar com vocês que este assunto visão é um assunto bíblico. Hoje em dia se fala muito em planejamento estratégico aí no mundo fora, né? Mas, e dentro do planejamento estratégico a gente encontra essa palavra visão, não é isso? Mas a visão é algo bíblico. Vamos ler juntos o texto de Provérbios? Vamos ler? Onde? Bom, primeiro a gente precisa entender o que o autor está querendo dizer aí. A intenção do autor aí é a de comunicar a necessidade do povo de Deus entender, ou que o povo de Deus entenda, que ele precisa de revelação de Deus, tá? Nós estamos falando de Velho Testamento. No Velho Testamento não tem Bíblia. No Velho Testamento nós temos a lei, que servia como uma
um caminho para que o povo caminhasse, é claro, é óbvio, né? Mas servia de uma maneira do povo andar debaixo daquilo que Deus queria para a vida deles, tá? Mas a gente sabe que no Novo Testamento e mais tarde com a chegada da Bíblia, nós podemos ter a palavra de Deus, que a gente entende que é a revelação de Deus. Até aí, tudo bem, mas nós precisamos entender que Deus nos concede o Espírito Santo, não somente como aquele que nos consola, mas também como aquele que nos guia. Portanto, como eu disse no domingo passado, uma vez que nós entendamos que precisamos seguir o caminho que Deus quer que a gente siga, a gente vai ter o poder do Espírito Santo de uma forma muito grande manifestada nas nossas vidas, e aí então podemos com certeza caminhar nas revelações que Deus tem para nós. O texto que a gente leu lá de Atos, ele nos reporta a essa situação. Na verdade, se você ler Atos do capítulo 1 ao capítulo 5, o que nós vamos ver é uma sucessão de direcionamento que Deus dá aos discípulos, e depois, uma vez que a igreja e que aquela grande multidão começa a se encontrar, começa-se a seguir, tá? Isso começa através de um movimento que Deus anuncia lá, mais ou menos uns 800 anos antes de Jesus nascer, através do profeta Joel, com a chegada do Espírito Santo. Joel profetiza, depois se você quiser ver lá no Velho Testamento, no livro de Joel, você vai enxergar a promessa que Deus dá sobre a chegada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo chega em Atos 2, chega de uma forma plena, de uma forma completa, e a partir de então, através de 12, começa-se a haver um movimento muito grande ali em Jerusalém, que contagia aquela cidade, e à medida que os seguidores de Jesus se apropriavam deste poder de Deus, o que se via era fatos abençoadores, fatos sobrenaturais, coisas grandiosas estavam acontecendo ali em Jerusalém. Quando a gente chega no capítulo 6, depois, se você quiser dar uma olhada, se eu não me engano, é em Atos 5 ou em Atos 4, que diz que tamanha era a ação de Deus ali, que os discípulos, quando caminhavam, as pessoas colocavam pessoas doentes por onde os discípulos iam passar, e quando eles passavam, a sombra era capaz de curar aquelas pessoas. Realmente aconteceu alguma coisa extraordinária. E quando a gente chega no capítulo 6, a gente observa que começa a aparecer um problema, começa a aparecer uma dificuldade, talvez até pelo fato do crescimento daquela igreja, realidade que nós talvez não podemos descartar na nossa igreja, mas que eu tenho percebido que às vezes nós deixamos pelo dia a dia acontecer. Eu quero destacar, segundo o texto, alguns fatos para que a gente vigie nessa realidade. Antes, eu quero que você acompanhe comigo alguns fatos que aconteceram com a igreja de Jerusalém. E eu começo lendo Atos capítulo 2, versículos de 41 a 47, é um texto que a gente já leu bastante vezes aqui, eu vou ler de novo. E diz assim a palavra de Deus: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam mantinham-se unidos
e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava a todos os dias os que iam sendo salvos. E aí, isso nós estamos em Atos 2. A gente caminha para Atos 3, versículo 6, e eu gostaria que vocês lessem. Vamos ler o que acontece aí? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ande. Este fato, Pedro e João estão indo ao templo, talvez até buscar direção para todo aquele movimento que já tinha acontecido ali, e no meio encontram-se com uma pessoa que tinha uma deficiência física, e eles oferecem Jesus e o poder de Jesus, e isso causa outra revolução ali na cidade. Mas essa revolução não para. Se a gente caminhar um pouquinho mais em Atos capítulo 4, versículos de 32 a 35, diz o texto que da multidão dos que creram, daqueles 3.000 dos que creram, uma era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, e com grande poder, olha o poder do Espírito Santo aí, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda, e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mas as coisas não param aí. Capítulo 5, versículos 1 e 2, diz lá a palavra: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eu quero só abrir um parênteses aí, para ser um pouco rápido, porque essa história é uma história que começou ali no meio de todo aquele movimento, haver algumas pessoas, e onde existem pessoas, existem um coração mau, algumas pessoas que começaram a olhar todo aquele movimento, e quiseram de alguma maneira sabotar aquele movimento, começaram a entender que eles não deveriam dar tudo, que deveriam dar só uma porção, e foi isso que aconteceu com a família de Ananias e Safira, e eles acabaram sendo identificados, e morreram, pagaram por aquela situação. Mas se a gente observar esses textos, dos capítulos 1 até o início do capítulo 6, ou até o início do capítulo, até o final do capítulo 5, a gente vai encontrar nessa igreja algumas marcas dessa igreja. E a gente pode citar várias marcas. Dentre elas, a gente vai ver que essa igreja era uma igreja unida, que essa igreja era uma igreja que ajudava o próximo, que essa igreja era uma igreja que tinha pessoas disponíveis, entre outras características. Quando nós lemos que o povo de Jerusalém, lá em Atos 2, caiu na simpatia daquele movimento que estava se dando, era porque o povo enxergava, o povo da cidade enxergava naquele povo que estava seguindo a Jesus uma marca. Eles enxergavam que aquele povo tinha tudo em comum, que aquele povo, se a gente pudesse traduzir, tinha uma palavra só que valia para eles. Essa palavra chama-se amor. E nós estamos no ano do amor na nossa igreja. A gente está tentando querer amar. E a gente pode observar que enquanto aquele povo não abriu mão deste amor, Deus os honrou e os abençoou. Nós podemos dizer que até
até então aquela igreja era uma igreja que tinha um compromisso com a sua marca, que tinha um compromisso com aquilo que eu vou chamar de visão. Deus estava revelando num primeiro momento aos discípulos uma visão e um caminho que era a implantação da igreja dele. Mas aí a gente chega no capítulo 6 e vê um murmúrio. O problema estava, segundo os comentaristas do texto, que não somente as viúvas, mas outros irmãos não estavam sendo atendidos nas suas necessidades. Havia ali em Jerusalém pessoas de todo mundo. Os judeus iam pelo menos 2 vezes ao ano a Jerusalém para participar de momentos juntos. E o inimigo se aproveita daquela situação para agir ali na ação do Espírito Santo, na ação de Jesus, enfraquecendo-os, fazendo-os começar a perder a sua marca, a perder o amor. Diz o texto que começou a haver um murmúrio de que não se estava ajudando todo mundo que precisava ser ajudado. Pensa comigo, se muita gente do mundo inteiro estava lá em Jerusalém, nem todo mundo que estava em Jerusalém era de Jerusalém. E isso significava o quê? Isso significava que pessoas estavam lá, já tinham provavelmente gasto todo o seu dinheiro, não tinha mais nem como comer. Por isso, gente, lamentável, né? Não preciso nem falar dos rojões, né? Vamos continuar. Por isso, o que acontece? Começa a acontecer ali naquela igreja indiferenças. Eu tenho certeza, quando a gente para pensar na nossa igreja, que ninguém tem dúvida que Deus tem agido aqui com muita generosidade no nosso meio. Amém ou não? Amém. Mas eu não posso deixar de dizer que a gente não pode cair no erro da igreja de Atos. A gente precisa dar continuidade. A nossa marca, o nosso sonho é ser uma igreja que pensa no outro. A nossa declaração de visão diz que nós queremos tornar Jesus conhecido através dos nossos relacionamentos. Nós queremos marcar a vida deste bairro. E eu pergunto para você, você já se importou de coração com alguém daqui dessa igreja? Será que você está voltado para um grupo específico aqui dentro da igreja? Você tem deixado essa tarefa somente para o pastor e para alguns outros líderes? Na verdade, eu quero desafiar você a entender que isso faz parte da nossa marca, da nossa visão, e vai acontecer quando a gente entender que esta igreja precisa ser, na prática, uma igreja que pensa no outro, uma igreja que compartilha com o outro, uma igreja que tem um sentido de vida em comum. A gente já passou da época de ficar na infantilidade, de questionar algumas coisas, dizendo isso é certo ou isso é errado. E às vezes a gente faz isso por interesse próprio. Nós precisamos nos importar em compartilhar de unidade no amor a Cristo. A igreja de Atos, ela começou a se perder por pensar em grupos. Lembra lá no início do texto? Haviam viúvas gregas e haviam viúvas em Jerusalém. Grupos. E haviam os que eram de Jerusalém e haviam os que não eram de Jerusalém. Grupos. E o murmurinho começou porque uns se importavam com o seu grupo e esquecia do todo. Mas esse não é o único fato de igreja que tem grupo. Quando a gente caminha no livro de Coríntios, nós vamos chegar lá em Coríntios, nos primeiros capítulos, nós vamos ver Paulo dizendo para
para aquela igreja: vocês ainda são muito pequenos, vocês precisam ainda beber leite, ou estão sendo tratados como crianças. Sabe por quê? Porque alguns pecados estavam existindo na vida daquela igreja, dentre eles, grupos. Nós não podemos olhar para nós somente o que nós somos hoje. Esse não é o nosso desafio, de falar: agora tem ar-condicionado, agora tem cadeira estofada, agora tem 2 cultos. Mas cadê vocês para preencher todos esses lugares? Em nome de Jesus, eu quero conclamá-los a entender que nós temos uma visão, e essa visão é compartilharmos do amor que nos une em Cristo. Nós temos que estar prontos a amparar, a amar, a pensar no outro. Essa deve ser a nossa marca. Nós precisamos parar de ficar pensando em coisas que não edificam. Esse é o primeiro destaque que eu quero fazer com vocês. Mas um outro fator que a gente precisa vigiar está relacionado com acomodação indevida. Olha só o versículo 2 do capítulo 6, ele começa a dizer que no momento em que os 12 estavam vivendo, provavelmente eles estavam estressados, cansados para levar a obra adiante, combater a perseguição. E eles tinham, já neste momento aí, mais de 5.000 pessoas que estavam ou faziam parte daquela igreja. Dentro dessa estrutura, eles tinham uma função, e por isso o desagrado deles. E a resposta que eles dão no versículo 2, ele diz assim: não é certo a gente negligenciar o ministério da palavra a fim de servir mesas. Sabe o que ele estava falando? Eles estavam falando o seguinte: não dá para eu fazer tudo aqui. Quando isso começa a acontecer dentro do corpo de Cristo, caracteriza perda de ação, caracteriza perda de visão. E aí nós fazemos o que hoje se faz na grande maioria das igrejas: poucos fazem tudo. A igreja não suportava viver aquilo. E como nós observamos que a igreja tinha tudo em comum, isso se tornava algo difícil. Os comentaristas dizem que pela manhã o povo saía para coletar dinheiro ou alimento, aqueles que eram de Jerusalém. À tarde, um outro grupo se distribuía tudo aquilo que foi arrecadado aos necessitados temporários, aqueles que talvez por alguma dificuldade não tinham o que comer naquele dia. Tá? Mas, um pouquinho mais tarde, os que tinham uma necessidade maior recebiam uma espécie de uma cesta que era chamada de cupá. E essa cesta dava para 14 dias para se sobreviver.